Agora passo a palavra à próxima expositora, doutora Laís de Figueiredo Lopes, coordenadora da Frente Jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que falará pela Associação Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusivas. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, em primeiro lugar, gostaria de reconhecer a sua abertura ao diálogo na condução desse caso tão importante para a sociedade brasileira. Vou me audiodescrever rapidamente. Sou morena de cabelos pretos, na altura dos ombros, tenho olhos castanhos claros, 44 anos, estou falando da minha casa em São Paulo, na Vila Madalena, no meu escritório de home office. Atrás de mim, uma estante com livros. Falo como advogada da Mais Diferenças, uma organização da sociedade civil fundada em 2005 que atua há 16 anos com a defesa e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, a educação e a cultura numa perspectiva inclusiva. Por inclusiva, explicite-se, entende a defesa firme de estarmos todos juntos, sem exceções e com equiparação de oportunidades. A organização está habilitada na ADI 6590 como amicus curiae e pretende trazer aqui hoje argumentos que estarão mais detalhados nos autos da ação. Quero começar essa exposição com uma pequena história. Participei na ONU do processo de elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Fui uma das primeiras pessoas pelo Brasil a formalmente participar pela sociedade civil do Comitê Ad Hoc criado em Nova York para essa formulação. Tive uma conversa bem emblemática com o diplomata brasileiro que representava o Brasil à época. Ele me perguntava, todos juntos na mesma sala de aula, Laís? É possível isso? Dá certo? Existem experiências? É compreensível que ele tenha me feito essas perguntas. Com a idade semelhante à minha, nascido na década de 70, ele não viu no Brasil a inclusão acontecer na sua infância. Eu também não vi na cidade onde cresci, em São Luís do Maranhão, há 40 anos atrás. Muita gente que nos assiste hoje também não viu. Não faz muito tempo que começamos, e o alicerce da mudança é justamente porque os direitos evoluíram. Os tempos são outros. O diplomata Pedro Cardoso ainda não tinha visto as muitas sementes plantadas e frutos que foram gerados no Brasil e no mundo e que hoje se avolumam. Pude compartilhar com ele exemplos práticos que eu conhecia de municípios que, em 2005, implementando programas educacionais inclusivos com êxito. A luta era para acelerar o processo e garantir as pontes necessárias. Era a inclusão que se buscava como norte na construção do tratado. Ao final, o Brasil levou sua equipe de direitos humanos e diversas organizações da sociedade civil que se somaram ao processo. Foi um país protagonista, que contribuiu com conhecimentos, políticas e práticas, sendo parte ativa desse documento que atualiza e orienta os direitos das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Me faz lembrar os ensinamentos de Hannah Arendt, de que os direitos humanos não são um dado, mas um construído. E essa construção que fizemos parte está positivada. Foi no próprio tratado que os participantes que o formularam responderam às perguntas feitas sobre a viabilidade do sistema educacional inclusivo. Nada sobre nós sem nós era o lema das pessoas com deficiência, de cuja construção o texto é legado. E é esta pergunta que vamos nos concentrar aqui em responder. Como implementar a educação inclusiva, que é um dever do Estado e um direito da pessoa com deficiência? Antes, um resgate rápido sobre o conceito de pessoa com deficiência. O conceito descrito na Convenção e reiterado na Lei Brasileira de Inclusão define a pessoa com deficiência como fruto de uma equação que envolve a limitação funcional da pessoa, seja de natureza visual, auditiva, física, psicossocial, intelectual ou múltipla, em interação com o ambiente onde ela está inserida. Essa definição, que nos exige pensar a pessoa em contexto, é extremamente relevante, pois é o ambiente que podemos mudar, e não a pessoa. Aqui reside a diferença do modelo médico para o modelo social de direitos humanos. Não se pode olhar a pessoa com deficiência apenas sobre a lógica biomédica, com a perspectiva de cura ou normalização, mas sim com as lentes dos direitos humanos, que buscam, em primeiro lugar, reconhecer a dignidade da pessoa humana e entender que dentro de cada corpo há uma pessoa com vida pulsante e, consequentemente, direitos correndo nas suas veias, esperando oportunidades para serem exercidos.
A perspectiva médica anterior já nos custou muito. Apenas para citar um exemplo, consta do Memorial do Holocausto nos Estados Unidos, que a guerra, segundo Adolf Hitler, era o melhor momento para eliminar a los enfermos incuráveis. Metaforicamente, seria esta uma guerra em que os enfermos incuráveis são os 12% de impossível convivência? É juridicamente possível recortar do universo de todos os alunos com deficiência um percentual daqueles que não se pode conviver? Não. A eliminação é subjetiva através de uma segregação da sociedade e, no nosso entendimento, negar à pessoa com deficiência a possibilidade de exercer o seu direito à educação de forma inclusiva junto com as demais pessoas é uma morte simbólica que este governo pretende com o decreto 10.502. Importante reiterar que o nosso sistema constitucional e o nosso direito internacional dos direitos humanos não nos permitem categorizar quem pode e quem não pode exercer direitos. O direito é de todas as pessoas, não há espaço subjetivo para transigir. O artigo 24 da Convenção diz que o sistema educacional deve ser inclusivo em todas as modalidades de ensino. É a porta de entrada e permanência, como costumamos dizer no meio educacional, a garantia do acesso e da educação de qualidade que a Convenção quer dizer. Então, o que se deve fazer? Como garantir esse direito? É preciso prover todos os recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva e o acesso aos mesmos materiais pedagógicos e de apoio necessários para que a educação inclusiva funcione bem na prática. Uma política pública de educação inclusiva demanda coordenação federativa, reorganização da estrutura e gestão das secretarias de educação, articulação intersetorial, recursos físicos, humanos e financeiros, investimentos nas diferentes dimensões de acessibilidade, arquitetônica, de comunicação, informação, pedagógica, atitudinal, desenvolvimento do ensino bilíngue inclusivo, Libras, português, em escolas da rede municipal, oferta de formação continuada, sensibilização e acolhimento das famílias, estruturação e qualificação do atendimento educacional especializado, monitoramento e avaliação da sua implementação, entre outros itens fundamentais para o seu sucesso e aprimoramento. O governo federal, ao propor essa política nacional em 2020, ignora todos esses elementos e retoma modelos segregadores e excludentes. Vygotsky, educador falecido em 1934, referência fundamental na formação de professores no Brasil e no mundo, há mais de um século já questionava o modelo de educação especial. Cito um trecho da sua obra a seguir, mantido os termos utilizados à época para se referir às pessoas com deficiência. Ela, a escola especial, cerca seu educando, a criança cega, o surdo e o atrasado mental, em estreito círculo do coletivo escolar, cria um mundo pequeno, separado e isolado, em que tudo está adaptado e acomodado ao defeito da criança. Toda atenção se fixa na deficiência corporal e não incorpora a verdadeira vida. Nossa escola especial, ao invés de tirar a criança do mundo isolado, devolve geralmente essa criança hábitos que a levam ao isolamento ainda maior e intensifica a sua separação. A escola especial foi muito importante para a história dos direitos das pessoas com deficiência quando não se tinha nada, mas a Convenção hoje pede que se junte essa expertise à escola regular. Se a escola não der conta de acolher alguém, algo está errado, e é a escola que deve ser repensada, e não a pessoa que está errada em existir. É perverso pensar o contrário. A Mais Diferentes acumulou relevante experiência na formulação e implementação de políticas públicas e educação inclusiva. Podemos dizer que é possível. Os ganhos de aprendizagem são potencializados na convivência em ambientes heterogêneos e desafiadores. Esses ganhos não se restringem aos alunos. Professores de salas inclusivas são professores mais criativos, com escuta atenta e sensível, com repertórios ampliados. Os diferentes recursos de acessibilidade em uma escola inclusiva se transformam em estratégias didáticas diversificadas e inclusivas, através dos quais todos os estudantes têm inúmeras possibilidades de acessar o mesmo conteúdo. Uma última contribuição que consideramos importante lembrar aqui é o binômio hospitalidade e hostilidade. Um sistema educacional inclusivo que acolhe as diferenças é uma escola hospitaleira. Um sistema educacional que afasta, segrega ou categoriza é um sistema hostil. Portanto, incentiva e normaliza modelos hostis de sociedade. E pensando em hospitalidade, também estamos tratando de acessibilidade,
que é um novo princípio e novo direito constitucional sobre o qual precisamos olhar esta ação. Para explicar melhor, vou me recorrer a um trecho da minha dissertação de mestrado e que ajuda nesse debate. Uma questão que decorre da acessibilidade como pressuposto ético é que, além de provê-la de maneira orientada dentro dos padrões e normas técnicas definidos pela legislação, os espaços acessíveis devem permitir sensação de acolhimento, além do acesso com autonomia, segurança, interação e identidade. Muitas vezes, essas relações que são criadas com os lugares dependem das sensações ou emoções que cada pessoa pode despertar, que cada ambiente pode despertar numa pessoa. No caso das pessoas com deficiência, a acessibilidade deve ser garantida como ponto de partida mínimo, sendo certo que quanto mais for concebida possibilitando a existência de prazeres, maior será o grau de afinidade e, consequentemente, de dignidade que a pessoa experimentará. Especialmente para as pessoas com deficiência sensorial, que são guiadas pelas sensações que encontram no meio do caminho, se este não proporcionar interação de forma harmônica com o meio, o trajeto não vai fazer sentido, proporcionando um sentimento de não igual, não incluído, não acolhido. É isso que precisamos fazer, prover acessibilidade na escola regular como forma de incluir, atendendo às especificidades das pessoas com deficiência e garantindo o direito à educação inclusiva para todos. É desafiador, educar é desafiador, aprender é desafiador. No entanto, tal desafio é inerente à educação. Que o Estado brasileiro possa exercer sua função de prover a igualdade, a inclusão e o acolhimento para todas as crianças e adolescentes com deficiência nas escolas brasileiras. O ser humano cresce e aprende com o grupo, com a diversidade, com a interação. Para concluir, trago o depoimento da mãe de uma aluna com deficiência na rede municipal de Osasco, presente em uma das publicações da Mais Diferenças. O bom de uma criança estar em sala de aula com um aluno com deficiência é o retorno. Essa criança, quando crescer, vai ser um ser humano melhor. Essas crianças que hoje estudam com minha filha vão ver um mundo diferente. É uma troca, não é só ela que está ganhando. Essas crianças precisam tê-la aqui também. Agradeço a oportunidade da convivência com as pessoas com deficiência, que me tornaram uma pessoa melhor e mais humana. Obrigada. Agradeço a doutora Laís de Figueiredo Lopes, coordenadora da Frente Jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que falou em nome da Associação Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusivas.